Olá, seja bem-vindo ao GCast Saúde da Gazeta do Paraná. O tema hoje é saúde bucal. Qual será que é a relação da saúde bucal com o restante do nosso corpo? Será que tem relação ou não tem nenhuma relação? Boca é boca e o restante do nosso organismo não tem nenhuma ligação específica com essa estrutura que é tão importante. E é importante, né? A gente pensa em estética, os dentes bonitos, né? O sorriso, as pessoas olham muito para isso. Mas será que é só isso mesmo? Para isso, a gente vai receber hoje um dentista aqui, o Dr. Ederson. Já vai falar o sobrenome para vocês e aonde que ele atende e atua aí. Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever aí no canal, acionar o sininho das notificações e deixa aí seus comentários, suas sugestões, os temas que você gostaria que nós trabalhássemos no GCast, porque o GCast é feito por você. Então vamos lá. Tudo bem, Dr. Ederson? Tudo bem, Larissa? Seu nome completo é como, doutor? Ederson Santos Rocha, sou cirurgião dentista, formado pela PUC Paraná. E você atende, eu sei que você atende no SUS, doutor, mas também você no centro especializado no SUS, né? Isso, no Centro de Especialidade Odontológica do município de Cascavel e também atuamos particularmente, na clínica odontológica. E aonde que é? Qual é o lugar que você atua na rede privada para quem está nos ouvindo e de repente vai ficar com uma dúvida, quer tirar alguma dúvida, ou vai querer às vezes até agendar aí uma consulta com você? Interessante. Qual que é você tem um Instagram também, alguma coisa assim? Qual que seria o contato para poder fazer esse agendamento? Tá, eu estou assediado lá no CEL Municipal, na rua Minas Gerais 2392, onde a gente presta um atendimento para o SUS, através da odontologia municipal. E também acima desse céu, no mesmo endereço, Rua Minas Gerais 2392, Centro Top, onde que é a minha clínica particular. E Temos o contato? o contato, tem o Instagram Dr. Ederson, onde vocês podem ter mais referência. E também o telefone 45 99135 3859. Depois a gente deixa aí no rodapé o descritivo certinho para vocês. Então vamos lá, doutor. Vamos falar um pouquinho de saúde bucal. Então, o que seria saúde bucal? Quando a gente fala em saúde bucal, o que você refere aí? Porque a gente trouxe um dentista, mas a gente sabe que a boca, ela está relacionada às vezes até o otorrino, né? Porque alterações de garganta, A boca é algo muito complexo, né? Sim. Então, tem profissionais também médicos que trabalham especificamente na boca, e o dentista não deixa de ser aí um médico da boca, né? O que você falaria para a gente de saúde bucal? Então, eu até sinto assim muito gratificante estar falando sobre isso, porque eu vejo um ponto muito negativo nessa separação, que tem não considerar o cirurgião dentista um médico. A formação é muito técnica e a boca faz parte do corpo, está todo interligado, e a única parte do nosso corpo que não tem a medicina médico, formação médica, é a cavidade bucal. E tem várias relações com o nosso corpo, está tudo interligado. E muitas vezes essa formação técnica do dentista, do cirurgião dentista, esquece um pouquinho de abordar, de fazer essa ligação com o sistema nosso, com todo o nosso corpo. E a população fica à mercê de doenças. Várias doenças que atingem a cavidade bucal, que reflete no sistema de todo o corpo da pessoa. Quando a gente fala em boca, né, ou fala em dentista, a gente pensa só nos dentes. Mas não é só dente. Não, envolve um monte, só que é aquilo que eu falei para você e para vocês. A boca, na graduação do dentista, a parte médica ela é deixada um pouquinho de lado. Ela é formada muito técnica. Você vai ao dentista para procurar o sorriso, e esquece da medicina, fazer essa correlação com doenças sistêmicas. E quando a gente fala em saúde bucal, você tem que ter em mente que não é escovar ou simplesmente os dentes. Você tem que fazer um controle através da sua higiene bucal, com técnicas corretas de higiene, de controle de 700 espécies de bactérias, de carga viral, de fungos, que a gente estava relatando agora há pouco atrás, para deixar esses níveis desses bichinhos, dessas bactérias, desses vírus, desses fungos, nível baixo para não vir as doenças, não só bucais, da cavidade bucal, mas doenças sistêmicas também. Então, porque a gente fala que a boca é uma porta de entrada, né, doutor? Tanto que no Covid as pessoas usavam muito máscara, mas era para proteger as entradas, que era a narina, que era a boca,
né? Então, em especial, os olhos, que daí os profissionais da saúde usavam muito os óculos de proteção, mas porque são vias de entrada. Então, na verdade, bactérias, fungos, vírus, muitos deles entram pela boca. Sim, nós temos duas portas de entrada muito importantes do nosso organismo, que seria a cavidade bucal e as vias aéreas superiores, né, as narinas, né? E na pandemia, infelizmente, né, foi ceifado um monte de vidas porque não foi abordado, por exemplo, a maior transmissão do vírus, né, que nós passamos a pandemia, do SARS-CoV-2, que era através de gotículas de saliva. Olha só. E esqueceram, né, de falar de higiene bucal, para controlar esses vírus na cavidade dos contaminados, para não chegar onde? Nos pulmões desse paciente, para não dar as complicações, que depois a gente pode até entrar mais em detalhes. Então, o objetivo da higiene bucal não é uma consequência ter dentes e sorrisos bonitos, né? Não deve ser o primeiro foco. Não, o foco principal da higiene bucal é reduzir bactérias, vírus e fungos para que não venha até as doenças. Nas estruturas da cavidade bucal, a cárie do dente, a gengivite da gengiva, a periodontite, né? E outras doenças que, se você não controlar todos esses patógenos, né, que a gente pode falar assim, que são os bichinhos que nós referenciamos, você vai estar fadado a ter essas doenças. A gengiva também é algo que o dentista acaba tratando, não, doutor? Sim. Então, quando a gente fala a formação técnica, que eu falei para você lá na graduação, formação do cirurgião dentista, tem várias, digamos assim, partes que ele atua. Ele vai atuar no dente, né? Ele vai atuar nas doenças gengivais, ele vai atuar no câncer bucal, ele vai atuar todas as estruturas da cavidade bucal, né? E aí eu fico assim, pasmos, né, de toda essa relação, porque não tem uma formação médica. Então, nós poderíamos avançar isso, que em países ricos, você vai fazer medicina, com a especialidade da boca, você vai ter a formação de médico da cavidade bucal. Olha só que legal. Acontecendo isso, você vai estar inserido no corpo da pessoa. Né? Você vai estar tendo relação com o otorrino, relação com o médico lá no hospital, você vai ter um médico da boca lá no ambiente hospitalar para controlar a carga bacteriana e assim sucessivamente. Então, não é só dente. É um complexo de estrutura que tem na cavidade bucal, desde a saliva. Ninguém aborda a saliva. Como eu falei para você, a maior transmissão do vírus SARS-CoV-2 era através de gotículas de saliva. Mandaram-se usar máscara para deixar de transmitir, mas se eu estava contaminado, se multiplicou o vírus na cavidade bucal, foi no meu pulmão e complicou, porque toda a resposta à agressão ao nosso corpo tem uma defesa, que se chama o processo inflamatório. No caso do vírus que chegou no pulmão, nosso corpo encharcou os alvéolos, porque ele mandou a defesa, e a pessoa tinha dificuldade de respirar, de fazer as trocas gasosas. E aí veio as complicações. E ninguém quase falou de dentista nessa época. Aliás, nem foram no dentista. Falou. Se tivesse o médico da boca, tinha certeza que tinha Com médico lá certeza. controlando a carga bacteriana. Por exemplo, pneumococcus que desenvolve lá na cavidade bucal, que chegou no pulmão e a pessoa foi se complicando, né? Pegou a pneumonia, aí evoluiu para a sepsemia, e aí falência múltipla e faleceu, infelizmente. Então você veja a importância, a complexidade que é a boca, não é só dente. Quando você falou até do câncer bucal, uma vez a gente teve um médico que veio aqui, um radiologista, e ele falou para nós da importância aí do dentista, que, né, no tratamento do câncer bucal, até com o próprio laser, enfim, com técnicas específicas, da importância desse profissional. E quando você falou ali do que a gente fala do Covid, foi um período que as pessoas descuidaram muito da saúde. Porque só se focou nisso, como se não existisse nenhuma outra doença. Muito. Né? A gente falou outro dia aqui que teve pessoas, por exemplo, que. O Explícito falou aqui que teve pessoas assim que acabaram deixando de fazer os preventivos, a mamografia, o Papa Nicolau. E aí, depois de 2 anos, a conta veio. E aí, assim, o dentista também. Acredito que quase ninguém foi no dentista nesse período, porque. Ai, pra quem ir no dentista? Eu tô agora com tanta coisa pra me preocupar, tenho que usar máscara, nem posso chegar perto do dentista. E também eu não sei como é que os dentistas estavam conduzindo, talvez com medo também desse período aí. Mas, assim, deve ter também piorado a saúde bucal das pessoas aí após a pandemia. O que acontece? Eu penso que é evidente que ocorreu isso, porque a pessoa nem poderia isolar as pessoas nas suas residências, né? E assustar as pessoas nesse sentido. Mas o que faltou
faltou esclarecimento para a população com relação à pandemia, né? Explicar por que o vírus chegou no pulmão, né? Por que chegou lá no hospital, não tinha, estava com dificuldade de trocas gasosas, ela foi entubada e foi agravando o sistema, né, da doença. Agora você vê assim, da importância de esclarecer para a população da importância da higiene bucal. A nível hospitalar, né, doutor? A nível hospitalar, a nível Eu de nunca vejo a residência. nível de hospital, às vezes a pessoa está Não faz. internada vários dias, e eu nunca vejo alguém chegar, a enfermeira, alguém chegar e falar assim, viu, vamos escovar os dentes. Eu nunca Isso. percebi isso Então, dentro do assim, hospital. vamos fazer a higiene bucal. Então, lá no ambiente hospitalar, eles... pegou a pneumonia por falta de higiene bucal. Porque a pneumonia, o pneumococcus, está na cavidade bucal da pessoa. Olha só. E E ela aí vai no desce pro pulmão. pulmão. Exatamente, ela aspira, vai para o pulmão, dá a pneumonia. E aí o que acontece? Não, nós temos a parte de fármacos, né? A medicação que vai controlar a pneumonia. E às vezes não controla, e a verdade. pessoa ela vem a óbito. Então você veja a complexidade que é a urgência que nós temos de inserir no corpo da pessoa, na medicina corpórea, o que? O médico da cavidade bucal. Tem tantas outras coisas, saliva, que não sei. Hoje é inadmissível. Estamos em pleno século XXI, nós não coletarmos a saliva do paciente e mandar fazer uma análise em laboratório. Eu acho que a gente poderia identificar como que tá a saúde da pessoa pela boca, Pela boca. né? Tem muito diagnóstico. Mesma coisa lá, nós que estávamos abordando aqui a pandemia, né? Um exemplo. Optaram por fazer o suave para coletar a secreção nas narinas da pessoa para ver se estava contaminado ou não. Horrível, por sinal, aquele exame. Era só pegar e molhar o suave na saliva, o resultado seria o mesmo. Olha só. Mesma coisa, se estava Com bem menos sofrimento, menos com certeza. sofrimento, menos gastos, né? Uhum. Então, você veja, Olha só. é bem mais É complexo complexo. a cavidade bucal. Com relação ao câncer, hoje, em pleno século XXI, é inadmissível, por exemplo, nós perdermos pessoa por câncer bucal. E nós temos um alto índice de câncer bucal. Uhum. Porque essa pessoa, ela passa por vários cirurgiões dentistas na vida dela. Aí eu venho aqui falar para você, por que o dentista não fez um diagnóstico precoce de câncer bucal? Porque ele não tem essa visão médica. Você vai no dentista para fazer o canal, você vai no dentista fazer o implante, você vai no dentista para fazer a tua restauração, você vai lá tratar sua gengiva e o dentista, pela essa formação, né, ele tem essa formação técnica. Ele não dá uma olhadinha no geral, no todo. E nessa olhadinha no todo, ele pode fazer o quê? Um diagnóstico precoce de câncer bucal e salvar vidas. Olha só que interessante isso. Né? Então você veja. Doutor, quando eu falo de saúde e bucal, dentro da medicina tradicional chinesa, nós também detectamos algumas alterações aí. Principalmente aí a nível de verão, a gente vê uma demanda maior em alterações de boca. E as canículas que a gente fala. Então, as interestações também, então, todo ano. Todas as interestações têm uma prevalência a doenças de boca. E aí, a emoção que a gente correlaciona é a ansiedade e a preocupação excessiva. Talvez a preocupação excessiva seja fácil da gente identificar, porque os bruxismos, as tensões, essa musculatura das disfunções temporomandibular, que a pessoa às vezes acorda realmente cerrando os dentes, né? Para nós tem uma relação. E ainda, estômago e baço pâncreas, e aí a gente sabe, né, que a gente fala das halitoses, que a gente vai falar daqui a pouquinho aí, que é aquele cheiro forte na boca, que às vezes é realmente por falta de higiene bucal, mas aí aquilo vai daqui a pouco se tornando em algo pior, mais complexo. Então, o estômago, a gente sabe que as estomatites, todas essas alterações de gastrite, acaba tendo uma alteração na boca, né? E para nós também, assim, fora essas dores musculares, essas dores tensionais, alterações cardíacas. A gente observa muita alteração em boca também dentro da medicina tradicional chinesa, de intestino. Olha só, né? Intestino delgado, principalmente, aquele que parece que fica aquele bolo fecal demorando para fazer a digestão. Nem tanto eliminação, mas aquela digestão assim que começa aqueles gases, aqueles arroto que a pessoa fica. Então, para nós tem relação também com isso. Tem. Fora essa questão do equilíbrio aí no todo, no físico, emocional e espiritual, que a gente sabe que desencadeia aí na boca, né? E até a parte hormonal aí, né? Eu falo assim, as endometrioses, os ovários policísticos, os cânceres de mama, de ovário, eles dão alguns sinais na boca. Dentro da nossa medicina, você observa alguma relação também dessa natureza?
Com certeza, Larissa. Ó, hoje nós vivemos um mundo assim extremamente agitado, preocupado. As pessoas estão vivendo momentos de muita tensão. Só um exemplo. Essa tensão, ela altera o psicológico da pessoa, ela altera maciçamente a cavidade bucal. Por exemplo, nós temos o fluxo salivar normal da pessoa quando a pessoa se encontra um estado assim tranquilo, um estado digamos assim, de harmonia espiritual, ela está tranquila. Quando nós passamos por esses momentos, o que ocorre na nossa cavidade bucal? Há uma redução do volume da saliva. Aquela boca seca. Exatamente. Esse volume da saliva, ela não tem saliva. Aí começa a dar os desarranjos. Litose. Olha, gente, você sabia que boca seca pode ser por causa do teu emocional? Mas claro, 3 coisas eu posso relatar para vocês que reduzem o volume de saliva na cavidade bucal. Primeiro, a idade. Quando a gente vai ficando mais idoso, vai diminuindo o volume da saliva. Medicamentos, fármacos, principalmente aqueles que atuam no sistema nervoso central autônomo, que ele que manda emissão para as glândulas, né? As maiores, as menores, para produzir a saliva na nossa cavidade bucal. E a principal coisa, tudo que atua no sistema nervoso central autônomo, estresse, preocupação, nervosismo, angústia, depressão, tudo isso tira o volume da saliva. E aí vem o quê? Vem as patologias bucais e sistêmicas. Você relatou a parte de gastro, né? Gastro não começa do esôfago para baixo. Gastro começa na boca. Na boca, né? Exatamente. Onde você insere o alimento. Exato. A primeira digestão dos alimentos, só para você ter uma noção, e o pessoal que está nos assistindo tem uma noção, ação da saliva. Então você prepara o bolo alimentar, aí onde já está gasto. Está fazendo a primeira digestão, ali você já tira alimentos através da ação da saliva da enzima chamada petialina. Você prepara aquele bolo alimentar para jogar no estômago para ocorrer a segunda digestão. Então, se ali for ruim, vai ser tudo ruim. Vai ser ruim tudo lá. A saliva, ela tem uma coisa fantástica, que se chama capacidade tampão. O que é isso? Ela neutraliza ácido na cavidade bucal, em todo o teu sistema digestório. Para não ficar rotando. Exatamente. Então, quando você tem saliva, você está engolindo. Esse ato de engolir a saliva, ela vai hidratando, ela vai fazendo com que você... Ela reduz bactéria também, que uma das funções da saliva é controlar a bactéria na nossa cavidade bucal. Olha que importante. Então, aí que eu falo para você. E não é medicina, não se estuda isso na formação de cirurgião dentista. E as pessoas ficam desprovidas de conhecimento de como que ocorre todas essas patologias sistêmicas relacionadas à boca. Então, você veja a importância. Então, pessoal, eu trouxe esse alerta aí da medicina tradicional chinesa e vocês viram que tem relação com a nossa medicina. Então, em especial, aí, se você é um paciente que tem problema de coração, que tem muito estufamento, gases, arrotos que fica e essa digestão parece que não vai, né? Se vive um momento de estresse muito grande, emocional, assim, muita euforia, ansiedade, às vezes se quebra dente por causa disso, dessa tensão, dessa pressão, né? Ou você vê que não tá em equilíbrio, minha vida tá toda uma bagunça, tá toda desequilibrada, eu não tô focando, não é só o meu físico, é o meu emocional que tá bagunçado, é o meu espiritual. Vocês lembram que o Dr. Rafael Franzon, cardiologista, veio aqui e disse que uma das regras, das normativas aí desse ano da cardiologia é espiritualidade, que a gente não tá falando de religião, a gente tá falando de crer em algo maior, indiferente de qual a sua crença. Mas a gente tem que acreditar que tem algo maior. E aí, quando eu trago para vocês a parte gástrica, e o doutor também trouxe aqui que tem relação, essas tensões, bruxismo, ranger dente, quebrar dente, lembre-se de procurar o seu dentista também. Porque às vezes você fica assim, e agora? Qual médico eu vou procurar? Talvez o dentista seja uma porta de entrada aí para você e qualquer coisa ele vai te direcionar para outros especialistas, não, doutor? Com certeza. Então, assim, essa parte de... Então, se a gente vive um momento de tensão, lá na fase REM, quando a gente está se deitando, está dormindo lá no sono, a gente, nessa fase REM, a gente descarrega todas as tensões que a gente viveu durante o dia. E aí ocorre o quê? O bruxismo, o apertamento de dente. Né? 90%, Larissa, de dores de cabeça, olha o que eu vou falar, 90% de dores de cabeça é problema o quê? De tensional. É tensão nos dentes, é bruxismo, é apertamento, é musculatura do pescoço, dor que reflete na cabeça. Então, assim, o dentista pode ajudar com as plaquinhas meio relaxantes, tá? Fazendo o diagnóstico correto. Às vezes tem que pôr até um aparelho para corrigir, né, a mordida. Tirar essa tensão.
Então você veja, hoje é inadmissível, por exemplo, na medicina, já vou fugir um pouquinho da nossa área odontológica, vamos para a medicina, não ter um estudo, uma matéria que você trata a parte espiritual do paciente, É verdade. né? Essa parte emocional, porque hoje o mundo nos massacra, né? Ainda que Queremos hoje, pensar. né, eu vejo assim, né, a minha filha mesmo, né, faz medicina, a tua também fez, já é formada Sim, agora, né, Ederson? Mas a minha filha participou de uma liga que chamava Medicina e Espiritualidade. Então, assim, como é legal eles começarem a ter essa outra visão, assim, a USP tinha uns artigos muito legal. sim, Então, a gente vê, hoje em dia não tem mais como fugir disso, não né? tem. Dizer que o Precisem ser. espiritual ou que o emocional não reflete no nosso físico. Todo relacionado. Todo Todo relacionado. relacionado. Você abordou também, voltando aqui um pouquinho da parte cardiológica, né? Hoje nós temos várias doenças aí da parte do coração, que atinge o coração relacionada à boca, né? Por exemplo, uma endocardite bacteriana, a bactéria vem se o paciente tem uma gengivite. E muitas vezes essa gengivite, com uma técnica de higiene da cavidade bucal, com o técnico correto, você tira esse processo inflamatório da gengiva, não vai correr de ter uma bactéria sair de lá no coração da endocardite. Então você veja, está tudo relacionado. Eu sempre falo assim, o sangue que passa na gengiva, dentro do dente, ele passa dentro do teu coração, ele passa, vai lá na parte inferiores, ele volta, ele circula no teu corpo. Então por que não mudar essa visão? Fazer com que a boca se torne vai mais fundo nos estudos lá na graduação, né? Formar um médico da cavidade bucal e não um cirurgião técnico, cirurgião dentista técnico. Tá? Então, gente, vocês estão vendo que a falta de cuidado com a saúde bucal aí espalha para todas as partes do nosso corpo. Então, às vezes, a doença só começa ali, mas dali ela vai cair para todo o nosso organismo. Dito isso, doutor, quais os cuidados que a gente tem que ter, então, com a saúde bucal? É só escovar os dentes? Não, eu falo assim, vai escovar os dentes, fazer higiene bucal, né? Então, assim, nós temos que fazer muita, a palavra, eu adoro essa palavra, prevenção, né? Então, e aonde que você embute o hábito da higiene bucal? Desde pequenininho, desde bebezinho, com técnicas corretas. Então, se nós trabalharmos lá desde a criança, pequenininho, por que ele tem que fazer a higiene bucal correta, com as técnicas corretas, né? Ele vai ter saúde bucal e vai refletir na sua saúde. Ele não vai ter cárie, ele não vai ter gengivite, não vai precisar fazer o tratamento de canal, que é o tratamento de endodôntico, não vai perder dente, não vai precisar fazer implante. Então é prevenção, certo? Então nós precisamos resgatar isso. Só que a população é carente de informação com técnicas corretas. Os próprios colegas, às vezes, não abordam isso porque ele está direcionado ao que? A parte técnica. Você vai lá no dentista, ele vai fazer o implante e não vai abordar, por exemplo, ele vai ver que você tem uma gengivite, ele não vai abordar. Por que está te dando a gengivite? Ah, a gengivite. Daí você vai fazer um implante, daqui a pouco o segundo, o terceiro, o vai quarto, perder o o quinto. implante. Vai perder o implante Por porque quê? tem uma técnica de higiene. Porque o que acontece? Todo o nosso elemento dentário, ele tem umas estruturas e tem uma coisa chamada suco gengival. O que seria esse suco gengival? É uma valetinha em volta de cada dente. Se eu deixar a placa bacteriana, não fazer a técnica correta, tirar essa placa bacteriana dentro desse suco, o que acontece? Eu falei para vocês aqui, um momento atrás, que toda agressão ao nosso corpo responde com processo inflamatório. Por isso que sai sangue. Então o nosso corpo manda sangue lá na região do dente, no pezinho do dente, e sempre está sangrando a gengiva. Por quê? Porque você não está fazendo técnica correta e controlar a placa bacteriana do suco e o fio dental para tirar a placa bacteriana. Se você tira a placa bacteriana, não vai ter a resposta inflamatória do corpo, não vai ter a gengivite que não vai evoluir para a periodonite, que você não vai perder o dente. Então isso que precisa levar a informação. Né? E o creme dental, doutor, onde que entra aí? Então, o creme dental é um coadjuvante. Eu sempre falo assim, se você fazer a sua técnica de escovação só com a escova e água, a técnica correta, você está controlando placa bacteriana e bactéria. O creme dental, ele vai te dar uma sensação, aroma, exatamente, uma cheirinho, sensação de limpeza. Só que tem nos cremes dentais, tem uma coisa muito importante, que tem o flúor. No nosso país, é obrigatório ter flúor na água e obrigatório ter flúor nos cremes dentais. Porque o flúor é uma medida preventiva. Quando você usa o flúor reage com o seu dente só. A estrutura dental que se chama esmalte e vai formar um tecido mais duro que se chama uma fluorapatita. Vai ficar um esmalte mais duro contra o quê? Contra a química da doença cárie. Qual que é essa química da doença cárie? Nós temos as bactérias, se eu não controlar a bactéria, se eu não fazer minha higiene bucal, eu não tiro açúcar,
todo alimento tem açúcar. Essa bactéria que se chama Streptococcus mutans, dessas 700 que eu falei, tem uma que se chama Streptococcus mutans, vai fermentar esse açúcar. A degradação do açúcar é o ácido lático em contato com o esmalte do dente começa a descalcificar o dente e dá cárie. Então, se eu tiro o açúcar na higiene bucal, controla a bactéria, não tem a doença cárie. Ou tem que fazer uma alimentação muito boa, com pouco açúcar e pouco carboidrato também. Nossa. Então, até nisso interfere, que a gente fala sempre da alimentação, da boa alimentação. O que acontece na alimentação? Quando nós nascemos, não temos o hábito de açúcar, nós não conhecemos açúcar. Só que o papai e a mamãe vai lá e começa. Açúcar na papinha do mamãozinho. Açúcar lá dá nesses Pode dar para os aniversários, daí é brigadeiro, bolo e refrigerante. Viu? Aí dá essa química. Agora não tem problema também se inserir o açúcar, desde que faça uma higiene bucal, controle de bactéria e controle de tirar o açúcar. Aí não corre a química da cárie, por exemplo. Né? Certo. Doutor, no meu mestrado de acupuntura e fitoterapia, os professores bateram muito nessa questão de, ao acordar, tomar um copo de água para já ir limpando, né? Ó, de novo, entra pela boca, né? Para metabolizar tudo que a gente à noite produziu, porque o nosso corpo continua trabalhando à noite mesmo, que numa movimentação menor, mas ele continua trabalhando. E falaram muito de raspar a língua e de um enxaguante bucal, mas esse enxaguante bucal que eles colocavam era até um enxaguante meio neutro, de preferência era com óleo de coco até. Era algo só assim mesmo para ter essa ação aí mais antibacteriana, mas não especificamente aquele enxaguante bucal que a gente compra, que tem uma quantidade às vezes até grande do próprio flúor, que você já falou que tem na água, que já tem na pasta de dente, né, no creme dental. Então, assim, como que você vê essa questão de tomar a água quando acorda, de raspar a língua, e o enxaguante bucal é necessário e já não aumenta muito essa quantidade de flúor, porque tudo que é em excesso também não faz bem. Então é assim, Larissa, nós temos que abordar vários itens aqui que você falou que é importantíssimo, né? Com relação a higienizar a língua. Quando eu falo em higiene bucal, é higiene bucal. A língua entra. A língua entra. E a língua, ela tem na sua parte posterior, às vezes, né, eu falo assim, eu higienizo a língua, mas só na parte anterior, no terço anterior. Não, a língua tem que ser higienizada na parte posterior. Mas eu tenho reflexo de ânsia. Pô, para aí, tem um macetinho para não ter o reflexo de ânsia. Né? Qual que é esse macetinho? Já vou contar para vocês. Quando você estimula a língua na parte posterior, o que acontece? Teu sistema nervoso central autônomo, ele vai associar aqui uma agressão. Né? Essa agressão ele vai dar um reflexo, ele vai dar uma defesa. Qual que é a defesa? A ânsia. Então vamos enganar o sistema nervoso central autônomo. A gente respira via nasal superior, enche o pulmão de oxigênio e tranca a respiração, coloca com a respiração trancada, coloca a língua para fora e vai lá no terço posterior com a respiração trancada. O sistema nervoso central vai estar preocupado com o quê? Com o oxigênio que está faltando lá. Então ele vai deixar vocês fazerem a sua higiene bucal sem o reflexo. Esse terço posterior que você está falando é em cima da língua mesmo, só que é lá atrás. Não é embaixo da língua, né? É tudo em cima da língua. Ali que forma essa burra, porque a língua é um tapetinho aveludado. Lá tem essa burra lingual. É causa de diversas... Às vezes é aquela saburra bem branca, grosseira, exatamente, ou amarela. Amarela. Ali é a grande causa, por exemplo, do mau hálito. Né? A fermentação daquela saburra dá o gás sulfuroso. Né? Então, higienização da língua faz parte da higiene bucal. Enxaguante bucal. Nós temos várias linhas de enxaguante bucais, né? Nós temos enxaguante bucal contra a bactéria. Sou contra. Aquele bochecho de ar. Ele mascara só. Ele não controla, pessoal. Nós precisamos fazer técnica. O que controla a bactéria e tira açúcar na cavidade bucal é a escova, fio dental e higienização da língua. Né? Se você fazer corretamente, não é preciso enxaguante. Por enxaguante bucal você vai ter a sensação. E aí o mercado vende um monte, né? Você faz aquele bochechinho, tá, aquele gosto, queima. Tá, daí eles enganam, né? O mercado faz o jogo do mercado e engana, né? Então, assim, mas nós temos enxaguantes bucais que tem o flúor. Nós temos que se preocupar com o flúor ingerido. Não. É verdade. E então, as crianças pequenininhas às vezes engolem, né? Não pode engolir, porque essa criança pequenininha, ela está em formação de dentes permanente, pode dar doença chamada fluorose, que é o excesso de flúor no esmalte do dente lá quando está em formação. Então nós temos que ter esse cuidado. Agora, depois que a criança tem aprende a não engolir, é importante o flúor, bochecho de enxaguante bucal que tem o flúor.
Isso é importante. Vocês não precisam nem ter cheiro, assim, gosto, nada. Não. Pode ser bem neutrinho, Bem só neutrinho. com... Creme dental. Creme dentais, nós temos creme dentais com flúor e sem flúor, né? Nas crianças pequenininhas, hoje as academias odontopediatриas mundiais até prescrevem o creme dental com flúor para criança desde bebezinho. Desde que você coloque Pouquinho. um pinguinho de creme dental com flúor, porque não vai fazer malefício nenhum para essa criança ela engolir. Aliás, nem no adulto não precisa pôr muito, né? Não. Porque às vezes o pessoal enche aquela escova de dente. É um gasto desnecessário. Quando você vai é uma fazer a sua pontinha. higiene bucal e escovar seus dentes, os dentes, que faz parte da higiene bucal, você coloca pouquinho creme dental. Né? Porque qual que é a ação, a maior ação que vai fazer? A escova. A escova não Que é o vai creme. desorganizar a placa, vai controlar a bactéria, vai tirar o açúcar, não é o creme dental. Então isso é importante falar para o pessoal. E além de tudo, né, doutor? Eu acho que o enxágue da boca com água mesmo. Quando você escova e o enxágue da boca também é importante. O ato de enxaguar a boca, de comer maçã, alimento fibroso, tudo isso auxilia o quê? Na desorganização da placa bacteriana, aonde está as bactérias concentradas. Então é importante. Então não é mito isso. A maçã é bom também. Maçã é excelente, porque ela está controlando, ela estimula a saliva. Né? Todo alimento fibroso ele estimula a saliva. E quanto mais saliva da cavidade bucal, bom para a parte bucal, bom para a parte gastro. E a maçã é um antibiótico natural. E tem Já toda trouxe uma aqui. ação, tem toda da uma ação. fitoterapia? Sim, alimentação. Hoje assim, hoje nós Seu alimento, vivemos seu momento, remédio, né, nós doutor? vivemos um momento assim, você vai nos colegas médicos que ele vai, suplemento vitamínico. Todos os alimentos têm vitamina. É bem Todos, isso. eles comem alface, maçã, banana, tudo tem faz essa suplementação na parte corpórea. Eu falo, essa alimentação colorida, essa alimentação diversificada de sabores, é o que equilibra a nossa saúde. Então não é possível, né? Eu sou contra esse negócio de vitamina, né? Hoje tá assim um modismo, vitamina D, né? Sim. Você vai no médico, evidente que vai dar vitamina, daí ele te dá a vitamina. Mas não adianta, se você não pegar o solzinho, não vai sintetizar. E a vitamina D, um exemplo, ela não fica armazenada no seu corpo. Ela vai pegar o que precisa, o resto vai ser excretada via urina, né? Então não adianta. Então você tem que, digamos, você tem que ter o autoconhecimento para você se monitorar, para você viver com a saúde corpórea. E hoje você pode procurar, né? Na internet, você digitar lá alimentos com vitamina D, rico. Alimentos ricos em vitamina B, em vitamina C. Vai ter uma lista lá gigantesca, que é só você incorporar esses alimentos na sua alimentação. E aonde você põe o hábito de alimento, de verduras, de frutas, aonde? Na infância. Esse bebezinho. Se você pôr o alimento de comer cenoura lá pro bebezinho, ele vai levar pro resto da vida dele comendo cenoura. Por isso é importante até o modelo, né? Exatamente. Os pais têm que ser modelo, Tem né? que ser modelo. Doutor, e essa questão de trocar a escova de dente? De quanto em quanto tempo que eu tenho que trocar uma escova de dente? Eu compro uma e uso no ano inteiro, tem que trocar de quanto em quanto tempo? Porque a gente falou um pouquinho do flúor, falou do enxaguante, da pasta, mas e a escova? Já que você disse que é o principal combate aí, a escova. Sim, então assim, nós temos uma gama de materiais que a gente usa para a gente fazer o controle dessas bactérias, vírus e fungos dentro da nossa cavidade bucal, que são a escova de dente, fio dental, creme dental, né? A questão da escova de dente, por que a gente troca a escova de dente? E tem todo um jogo de mercado, eles pintam ali, depois que sair... O que acontece hoje? Nós vivemos num mundo de tensão. O que acontece? Para você controlar a bactéria e placa bacteriana, não é preciso fazer força. É técnica. Chega a sangrar, às vezes, e agredir. Não é porque... técnica, é técnica. Se você fazer as técnicas corretas de higiene, sua escova vai durar 6, 7, 8 meses. Se você fazer aquela tudo, né, correria do dia a dia, a escova vai se abrindo, chega um momento que 3 meses tem que trocar. Porque ela perde toda aquela pontinha onde que vai controlar. Então essa história de 3 em 3 meses não é bem assim. Não é bem assim. Você tem que conhecer o paciente. Eu tenho paciente que eu digo 3, 4 meses e aborda essa questão que ele está fazendo muita força. Né? A força é técnica. Tem paciente que é 6, 7 meses a mesma escova. Entendi. E é o dentista que pode recomendar isso, então. Então, é o colega que vai ver, vai fazer análise do seu paciente. Porque eu penso assim, quando o paciente nos procura, eu não tenho que fazer só a parte técnica, né? Porque o paciente, a parte médica, ele está à mercê, ele não sabe aonde recorrer, né? A litose, por exemplo, eu que faço a litose lá na clínica, o paciente pirumbula assim, vai no médico, vai no otorrino, chega lá para mim, vai lá fazer um diagnóstico, às vezes é uma simples higiene bucal com técnicas corretas.
de higienização de língua, resolve o problema de halitose dele. Então, o dentista, aí eu vejo esse lado errado da formação do dentista. Teria que ser medicina, aprofundar mais a graduação do aluno, formação do dentista, né? Mudando essa característica, ele sendo um médico da cavidade bucal, para ser inserido ele no ambiente da medicina geral. Porque hoje nós temos a psicóloga que é inserida, nós temos a fono que é inserida, e o dentista anda aqui fora da medicina. Verdade. Parece que é uma especialidade à parte. É a parte. E aí vem as doenças. No município, por exemplo, nós que atuamos na rede pública, pô, é inadmissível não fazer promoção em prevenção em saúde e orientando, indo nas creches, pondo hábito nas crianças, a parte de higiene bucal com técnicas corretas, mas explicando para ela o porquê que ela tem que fazer a higiene bucal. Que daí ela cobra até em casa os pais. Exatamente. Ela vai ter mais saúde bucal, vai desinchar o sistema, vai desinchar a parte médica. Por exemplo, odontopediatria, se lá na creche tem um hábito de higiene bucal, é evidente que lá na UPA não vai ter criança, lá no pediatra não vai ter criança, porque se ela, a bactéria aqui, se ela não faz sua higiene bucal, o que acontece? Tem as amígdalas vão trabalhar. Como as crianças têm problema de garganta? Mas claro, por quê? Porque a parte viral, que ela não controla, vai lá. A garganta, segunda defesa que nós temos na boca, nós temos defesa. Nós temos a saliva, a higiene bucal, se nós trabalharmos aqui, vem vindo para cá. Aí vai trabalhar as amígdalas. Incha, aí as amígdalas são tecido linfóide de defesa. Ela faz defesa, ela vai fazer com que todo esse sistema aqui não vá lá para dentro. Então você veja, se você controla aqui, você está protegido a parte interna do nosso corpo. E a visita ao dentista é importante, doutor, não só quando tem dor de dente, né? De quanto em quanto tempo? Você já falou que isso começa lá quando é bebezinho. Sim. E de quanto em quanto tempo que eu devo, assim, visitar o meu dentista? Uma visita regular para ver se está tudo bem. Então, eu sou da opinião seguinte, que você tem que ir ao cirurgião dentista. É evidente que hoje no nosso país vai para ver a parte de sorriso e estética. Mas, não, por exemplo, país rico, não. Você vai lá para fazer promoção e prevenção em saúde. Você vai lá ver se precisa de um selantinho. Vai lá ver se você está fazendo sua higiene, controlando suas bactérias. Você vai lá ver países ricos, coleta saliva para ver que tipo de bactéria, se o pneumocoque está aumentado. Tá. Então é isso. Então aqui no nosso país, como é parte técnica, a gente recomenda muito de 3 a 4 meses, 6 meses, né? De fazer a visita. Isso qualquer idade. Qualquer idade. Desde bebezinho até... Nós temos assim, por exemplo, bebezinho, criança, qual que é o índice maior de doença nas estruturas bucais? É a cárie. Então nós temos que atuar bastante aqui, flúor, né? Não ingerido, flúor, controlar para não deixar essa criança ter a cárie. Depois de uma certa idade, 21, 25, nós vamos ter mais exacerbada a doença periodontal, por falta de técnicas corretas na gengiva, do suco gengival, que dá gengivite para periodontite. Então, assim, essa visita ao dentista tem que ir para fazer promoção e prevenção de saúde. Não ir lá porque quebrou o dente. Né? Não ir lá porque... Tá com dor de dente. Tá com dor de dente, porque a cárie chegou, porque a cárie ela vai chegar lá no complexo dentina polpa, vai inchar teu dente. E aí tá fadado, porque é tudo em relação. Se você tem um foco de infecção, você pode até estar fadado e ir à morte. Dá uma sepsemia. É verdade. Né? Então tem todo esse cuidado com relação ao cirurgião dentista. E você falou uma coisa interessante aqui, que às vezes eu escuto as mães falando: mas é cárie, é dente de leite, vai cair esses dentes aí, vai perder tudo. Então, cárie, quando é pequenininho, nem precisa, não tem problema, porque esses dentes não são os dentes que vão ficar. Mas não é bem assim, não é, doutor? Não, porque tem todo um porquê desse sistema. Por que ela tem um dente de leite? Então, assim, quando a criança nasce, ela não tem dentinho. Por que não tem dentinho? Porque ela amamenta. Né? Teoricamente, amamenta, seio da mamãe, o leite materno, que é importantíssimo o leite materno. Né? Só que depois... Para os dentes, para a boca também. Para toda a saúde. Não, o bebezinho é só leite materno. Só que também, na formação. Só que depois ela sugar, vai... né? Sugar. Depois ela vai fazendo o quê? A fonação. Interfere até na fala. Na fala. O dente, ele participa da fonação através do gás que bate no dente ali, né? O ar expirado e forma os fonemas. Então, a criança vai sentindo a necessidade do quê? De mastigação. Aí vem os dentinhos de leite. Vem dentinho de leite lá por volta de 2 aninhos, completa 20 dentinhos de leite.
Esses dentinhos, ele tem uma função assim extremamente importante na cavidade bucal dessa criança. Por quê? Uma que ele vai fazer digestão, preparar os alimentos, rasgar os alimentos para fazer digestão, para ele não ter probleminha gástrico. Outra, ele vai fazer fonemas. Outra, ele vai orientar a erupção dos dentes permanente. Então, se ele perde um dentinho precoce, né, pro cara, o dente que está lá vai direcionar tudo, ele vai ter problema gástrico, ele vai falar se ficar torto, sim, ele vai falar fonema. O que nós recebemos de paciente hoje que não fala, aí vai lá na fono, vai perder o dentinho precocemente. Olha só. Aí tem toda a dificuldade de formar fonemas. Então você veja a importância da dentição. Então não é assim, tem cara, vai perder. Não é assim. Nós temos uma visão médica. E sem contar que essa cárie, dependendo da onde ela atingir, depois o dente permanente que vai nascer, talvez já vai nascer também com cárie. Com cárie. E imagina uma criança com dentinho que a cárie chegou no complexo dentina polpa e dá um abscesso, que a gente tem bastante abscesso. Inchado. Essa criança está fadada a ter uma septicemia. Parar no hospital. Vinha a óbito. Por causa... Que é um foco, por causa de uma carizinha do dente. Veja a importância do dente, né? Do dente de leite. Então isso é importante. Doutor, fumo e álcool, toda vez, todo mundo que vem aqui fala que isso é terrível e para a boca não é diferente, né? A questão de escovar os dentes que você colocou ainda, só para a gente concluir. Existe uma conversa, assim, que a gente tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia. De manhã, né? Quando acorda, depois do almoço e depois da janta. Existem já outras conversas que toda vez que a gente come, a gente teria que escovar os dentes. Mas e aí, como é que fica essa questão? Então, assim, sempre lembrando, qual que é o objetivo da higiene bucal? Controlar bactérias, vírus e fungos na cavidade bucal. Esse é o maior objetivo. Então, você não elimina as bactérias quando você faz a ação correta de higiene bucal. Você deixa elas em nível baixo. Para ela não fermentar o açúcar da cárie, para ela não ir lá da doença periodontal. Então, a questão da higiene, a gente sempre relata assim. Se alimentou, você vai estar dando alimento para as bactérias. Ela vai se multiplicar. Pra você ter uma ideia, quando a gente faz higiene bucal e deixa esse nível de bactérias da placa bacteriana baixa, depois de 3 minutos ela já está fermentando. Se a gente fermentando pudesse e ver... aumentando. Aumenta. Então, você imagina você fazer uma higiene bucal de manhã e só à noite. Nossa, você vai chegar à noite e vai estar cheio de bactéria. Olha só. E a bactéria transmite. O vírus transmite. Então, a gente sempre orienta assim, higiene bucal sempre depois das refeições. Escova, higiene da língua sempre depois das refeições. Fio dental, eu sempre falo assim, porque o fio dental, qual que é a finalidade do fio dental na higiene bucal? Não é para tirar restinho de alimento entre os dentes. O fio dental é para controlar as bactérias, a placa bacteriana, onde que a escova não entra ali no vãozinho do dente. Então, o fio dental tem essa função. Então, assim, higiene bucal com essas técnicas, usando todo esse aparato, 3 vezes ao dia, depois das refeições. Ah, mas a vida é correria e tal. Se você trazer esse hábito, você faz. Desde pequenininho. Só que às vezes a gente não traz esse hábito, né? Então, assim, de todas essa técnica de higiene da bucal, a mais importante é a noite. À noite, dá uma caprichada, né? Porque à noite nós não salivamos. Sim. Reduz a saliva. A saliva é um antibiótico, ela controla a bactéria, ele hidrata tecido. Então, assim, à noite tem que dar uma caprichadinha. Doutor, agora para fazer um bate-volta aí rapidinho, a gente vai falar um pouquinho das umas doenças principais aí que a gente elencou dentro da saúde bucal. Você já citou a halitose aqui. A halitose seria aquele hálito ruim, aquele cheiro ruim na boca. Essa tem total relação com higiene bucal. Sim. A halitose, nós podemos falar aqui, 95% são gases urinos da cavidade bucal. A grande causa é o gás sulfuroso, que é formado aonde? Saburra lingual terço posterior. Então, tem que raspar a língua. Tem que higienizar a língua. Com raspador ou com escova, doutor? E eu sempre falo assim, se você fazer aquela técnica que eu orientei, você vai com a escova lá atrás. Não dá Pode ser também. Pode ser com a escova. Então não é desculpa, não tem um raspador de língua, então não vou fazer. Vai com a escova fazendo a técnica
Enchendo o pulmão oxigênio, tranca a respiração, você consegue fazer lá o controle da placa lá. E quem tem menos saliva forma mais placa. Então tá, higiene da língua, né? Nós estávamos falando a higiene da língua, você abordou mais qual assunto que você perguntou? Por causa da halitose, você falou A ali. litose. Então, o gás, nós estávamos falando da litose. Então, 3 gases: o gás sulfuroso, língua, gengivite, periodontite, uns 20% do mau hálito, que é o sangramento na gengiva, por falta do tirar a placa bacteriana dentro do suco. Mas é aquele sangramento não porque força. Não Aquele pode, sangramento não, que você vai, escova e já sai sangue. A gengiva não pode sangrar. Sangrou, ela tem doença. Inicial é a gengivite. Se não tratar a gengivite, como trata a gengivite? Técnicas corretas de higiene dentro do suco. Ela vira para periodontite, perda óssea. O dentista tem que atuar daí, né? E a outra grande causa da litose é a parte do otorrino, que é o pigarro nasal, que é uma rinite alérgica que essa paciente tem, que ele tem um corrimento nasal posterior. Né? E esse aquela sinusite que fica acumulando. Exatamente, fica correndo aquele pigarro, aquela secreção, e a bactéria fermenta, dá o gás orgânico volátil. Então, essas 3 grandes causas que está relacionado tudo aqui, ó, boca e via aérea superior. Dentista e otorrino, então. Dentista e otorrino. Só que às vezes eles fazem inverso. Ele vai no otorrino. E só. Chega no otorrino, o que o otorrino faz? Vai pro dentista. Tira a amida. É verdade. Então teria que ser o contrário. Primeiro, ir num profissional que tenha conhecimento de halitose, que nem todos têm conhecimento de halitose. Né? Pra tratar primeiro essa parte da higiene. A maior causa que é a higiene. Para depois ir no otorrino, para depois ir no gasto. E por última, a cirurgia, né? Que é o mais Exatamente. agressivo. Eu tenho um paciente assim que eu recebo lá na clínica que tirou amígdala, que fez desvio de septo, que foi no gastro, que tratou H. pylori, tudo, e tem mau hálito. Mau hálito, vai ver, é uma gengivite, é uma saburra lingual. Olha só. Né? A icari, que você já falou aqui, a gengivite, que você já falou também, que é uma inflamação ali por bactéria, né, nessa parte da gengiva. O tártaro, o que seria o tártaro? Então, o tártaro, aonde que forma mais tártaro na nossa cavidade bucal? Na parte inferior, nos dentes anteriores. É uma placa endurecida, assim, do dente. Exatamente. Então, o tártaro, por que forma o tártaro? Nós temos as glândulas sublingual e submandibular que fica abaixo da língua. E temos a parótide que deságua na altura do segundo molar permanente, dos 2 lados. O tártaro ele forma mais aqui porque a secreção da parótide ela é mais líquida e menos seródica, menos sais minerais na parótide. Na sublingual e submandibular, a secreção é mais sais minerais do que líquido. Então, se eu não controlo na técnica correta de higiene a placa mole, placa bacteriana mole, o que acontece? O deságio da saliva ali vai incorporando cálcio, ferro, potássio, que é da alimentação que vem nos líquidos. Vai ficar endurecido. E vai ficando duro, que vira pedrinha. Então, se eu controlo bem a placa bacteriana ali, quando tá molinha, a molinha com a não vai ficar dura. Exato. Quando chegar alguém em casa não vai ter placa, não forma o tártaro. Porque o duro daí só o dentista, né? O dentista tem que ver. Aquele ferrinho. Ele tem que fazer a intervenção de remoção de tartarectomia, né? Que a gente fala, né? Então, isso é formação do tártaro. Certo. E aftas? Aftas também é coisa para o dentista tratar ou não tem nada a ver com o dentista? Eu tenho muito conhecimento de afta, porque eu estudei bastante afta. Afta é o seguinte, eu falei para você que a saliva ela tem a capacidade tampão, né? Ela neutraliza a ácido, ela deixa o nosso pH bucal básico. Quando eu não tenho saliva, começa a dar os desarranjos, né? O tecido fica desidratado, né? Eu vou ter gosto na boca, eu vou ter ardência na boca, principalmente os velhinhos têm bastante ardência bucal. Então, a afta é o sistema imunológico celular baixo com baixa hidratação salivar. Né? Aí forma a afta. Nós temos outros, afta traumática, por exemplo, você vai lá, faz um trauma, né, por baixa imunidade dessa célula e por baixo fluxo salivar, ela dá afta. A afta é uma lesãozinha onde expõe o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem terminação nervosa, né? Cardido, dolorido. Dói, tem dor. Então, assim, a afta, ela tem que, quando você se propõe de fazer um tratamento no paciente que tem bastante afta, você vai ter que intervir na imunidade celular. Você vai dar o fármaco, não só para bucal, mas também vai atingir todo o corpo do paciente, né? Então, imunidade celular e vai estimular a saliva
desse paciente. Você vai ver o porquê que esse paciente está com baixo fluxo salivar na cavidade bucal. E aí o dentista consegue tratar isso, aumentar essa salivação. Que tem conhecimento. Para tratar. Porque Sim. a maioria do dentista não trata isso na graduação. Isso é medicina. E as pessoas ficam sofrendo e ficam perambulando, né? Sim, e tem gente que tem muita tendência, né? Muita. E hoje aquilo que eu falei para vocês, né? Nós vivemos num momento extremamente psicológico, estresse, preocupação, nervosismo, angústia, tudo estira. Nós temos baixo fluxo salivar na cavidade bucal. E aí vem os desarranjos. E nesse desarranjo tá a afta. Certo. E ainda falando em boca ali, a gente fala, eu não sabia nem que tinha candidíase, né, na boca. E claro, com certeza, porque o sistema imunológico cai, assim como a herpes labial, que quando cai o sistema imunológico, os vírus são oportunistas e eles aparecem aí, né? Isso também o dentista trata? A herpes labial ou a candidíase? Você tem que ver saliva do paciente, mas tem que ver essa parte de imunidade do paciente. Aí já vai para a parte médica, né? Sim. Então, às vezes, tem que fazer um trabalho conjunto. Com o médico imunologista e você, cirurgião dentista, né? Por exemplo, a herpes labial. Nós temos vários tipos de herpes. A herpes está no nosso corpo. Aonde que se aloja o vírus da herpes? O herpes vírus? No nervo óptico. Certo? Então, a herpes simples. Quando dá baixa a imunidade, ele vai procurar uma mucosa para se manifestar. Qual que é a mucosa mais próxima? O nervo óptico? O lábio. Aí sai aquela bolinha. Que é a mais comum, né? É a mais comum. Que 90% da população tem o vírus. Né? Aí vai lá, tem aquele ciclo de estoura a bolinha e tal. Daí tem todo um tratamentinho. Né? E aí o que acontece? Quando o vírus já se instalou ali, não adianta dar mais suprimento de medicamento. O médico ele tem que conhecer o seu paciente, porque ele tem o herpes, ele tem nos quadros de baixa imunidade. Ele sempre aparece. Ele tem que dar o aciclovir, comprimidos, né? Aquela suplementação. Então a herpes, saiu a bolinha, você vai passar o quê? Não adianta passar o aciclovir, né? Não adianta passar mais. Você tem que fazer antes, prévia. Quando começa a dar um sinalzinho. Quando começa, vai fazer exatamente. Depois que fez a feridinha, você tem que fazer. Não adianta passar o aciclovir. Você tem que passar alguma coisa para secar rápido. Uma pomadinha com antibiótico e tal. Tem vários no mercado, quadriderme, né? Você passa ali para cicatrizar essa ferida rapidamente, né? Então, isso é herpes. Fungos. O nosso corpo, nós temos milhões de bactérias, nós temos milhões de fungos, por isso a gente faz as higienes pessoais para deixar tudo isso num equilíbrio. Só que quando a gente se encontra num quadro de imunidade baixa, eles se manifestam. São oportunistas, São oportunistas, exatamente. Por exemplo, a questão da AIDS. O paciente não morre pela AIDS, ele morre por infecção oportunista. E os fungos estão nessa jogada. A própria sífilis, né? A gente teve a Josana aqui um dia do CEDIP, e a sífilis é algo que machuca muito a gengiva, né? Então é algo também, às vezes a gente pensa que essas doenças assim não tem relação nenhuma e tem toda a relação. Toda a relação com a cavidade bucal, porque é o sistema todo. Nós não podemos esquecer, deixar a cavidade bucal fora da medicina. Por isso que eu acho que está errada a formação do dentista. Ele tem que ter uma formação médica, quer fazer formação técnica e vai fazer sua especialidade da parte técnica. Mas você vai tratar o paciente como médico com relação à cavidade bucal. E você que tem herpes aí, eu sempre recomendo acupuntura. A acupuntura trabalha muito o sistema imunológico do paciente. Sim. E a gente tem um ponto que chama ponto-aranha na acupuntura, que a gente trata com moxa, que é um bastão de calor. E ele reduz muito o ciclo da herpes. E a gente ensina o paciente a fazer esse ponto em casa e ter o moxa, para quando começar a ter um sinalzinho que essa herpes vai vir, já fazer. E realmente essa herpes não vir, e se vir esse ciclo ser muito mais suave, né? Sim. Então você que sofre com herpes aí é uma dica, procura acupuntura que dá uma resposta muito legal. Claro, o médico é importante em todo esse processo, sim. Ninguém está desmerecendo os médicos aqui, bem pelo contrário, a gente trabalha em conjunto. Né? Nós, na acupuntura, é um complemento, o dentista complementa junto e o médico, todos nós trabalhamos juntos pela sua saúde. E para finalizar, doutor, eu queria falar um pouquinho sobre ATM. Aí também a ATM é uma articulação, a articulação temporomandibular aqui, porque muita gente sofre
de DTM, né? É. Que é a disfunção, Disfunção. porque quando a pessoa fala assim, eu tenho problema da TM, mas a TM é a articulação. Sim. Na verdade, é uma DTM, uma disfunção temporomandibular, né? Ou até o próprio bruxismo, Sim. que as pessoas às vezes acham que isso tem a ver com religião. Bruxismo não tem nada a ver com religião, gente. É o ranger os dentes, é o tensionar aqui. Que as pessoas nem percebem, muitas vezes é à noite, Sim. né? Nem sei por que é mais à noite, porque à noite parece que a gente tá mais relaxado, daí por que a pessoa fica ainda em atividade ali, parece que não consegue relaxar, não se permite relaxar, né? E às vezes chega a quebrar dente, né? Sim. Dependendo do nível. E aí, se eu tenho uma disfunção temporomandibular, onde me dá muita dor de cabeça, onde minha qualidade de sono acaba sendo prejudicada, porque eu tensiono muito para dormir, e aí? Como que eu vou tratar essa DTM? Aí é o dentista que trata. Você já colocou aqui da placa, às vezes até de um aparelho, né? Para corrigir essa mordida, porque a mordida cruzada também acaba provocando, né? Toda a articulação. Então, assim, nessas horas, quem eu devo procurar? Então, assim, no meu modo de pensar, você tem que procurar um profissional na área odontológica, primeiramente, para você fazer o seu diagnóstico. O que está levando essas dores da TM? O que se é só um tensional? Se for um tensional, às vezes você pode até entrar com alguns fármacos naturais para essa pessoa ficar mais tranquila e resolver essa porção de tensão. Para levar atenção. Só que tem vezes que se leva o bruxismo. Né? Então já é uma coisa mais assim, né? Tem que Mais usar grave. as placas, mais grave. Então você tem que fazer um diagnóstico correto. Às vezes a paciente está com contato prematuro, que nós temos o arco dental, onde que todos os dentes têm que bater harmoniosamente. Certinho. Porque se tem algum ponto que está destoando essa batida, aonde vai refletir? A TM. E às vezes essa destoação leva um estiramento de músculo, de ligamento e tem as dores, né? Então você tem que fazer um diagnóstico correto para atuar. Às vezes eu uso profissional, multiprofissional, né? Não só um. Você pode fazer um trabalho com o cirurgião dentista, mas pode fazer com um médico que trata essa parte emocional, tensional, uma psicóloga. Exatamente. O fisioterapeuta. Então você tem que, às vezes tem que. O acupunturista. Mas tem que fazer o diagnóstico. Não é ir lá, vai pôr plaquinha. Sim. Não adianta. Se não tratar o problema, não vai resolver. Tratar sintomas é fácil, né? Exatamente, mesmo na gastro, não adianta lá. Tem a pilória, tudo bem, a pilória. A pilória vai lá, medicamento, reduz a pilória, mas não elimina. Passa um tempo, vai voltar a pilória. Você falou, né, doutor? Quando você colocou aqui, tratar sintomas não é difícil, né? É igual você falou, tratar uma cárie. Cárie tem sintomas, mas assim, a prevenção é a palavra. Você tem que ver. Então não tem que chegar ali, tem que fazer uma boa higiene, tem que fazer um acompanhamento, uma prevenção. Para não chegar a ter todos esses desconfortos aí na boca. Eu acho que o dia que nós tiver essa mentalidade de ver o porquê que levou a doença das pessoas, eu acho que a medicina vai ter assim. Porque hoje o que a medicina faz? Sintomas e medicamento. Opera, tal, mas ele tem que ver o porquê que, né? O dia que tiver essa consciência, eu tenho certeza, mas com o conhecimento da população. Não adianta, por exemplo, lá você vai no médico, se é hipertenso, toma remédio para hipertenso, dá o diurético lá e tal, mas não explica para você o que tá te levando. Daí você vai lá, vai comer o sal, por exemplo. E é engraçado, né? Isso é cultural mesmo. A gente já falou aqui. Às vezes vai no médico muito bom e o médico não dá nenhum remédio, daí fala, esse médico é ruim. Não me deu um remédio nenhum. E às vezes o médico fala, viu, teus exames estão bons, você não tem nada que eu tenho que medicar. Vai fazer uma atividade física, vai mudar seu estilo de vida, vai se alimentar melhor, vai procurar um psicólogo. Ele acha o fim aquilo. Isso não é um médico bom, né? Olha como é que a pessoa tem essa cultura. A gente tem que modificar isso. Tem que modificar. Onde que modifica? De pequenininho. Pequenininho. É verdade. Eu acho que é por aí o caminho, né? Hoje, por exemplo, você vai no médico, vai lá, você é pré-diabético. Você sabia, Larissa e os ouvintes, que quando tem uma gengivite, uma periodontite, altera a nossa curva glicêmica em 40%? A curva glicêmica? Olha só. Às vezes tem uma gengivite, vai lá, vai dar alterado o seu hemograma, e aí você, né, e não vai fazer essa relação com o dentista periodontista, porque não é, ele é técnico. A medicina não vê o dentista como médico, ele vê como técnico. Vai resolver o dente, essas coisas assim, fazer o implante, né? A chave do sucesso, na verdade, é a equipe multidisciplinar. Né? As pessoas, cada profissão agregar o que tem de melhor aí do seu conhecimento, para que realmente a gente tenha um resultado significativo na saúde das pessoas.
Doutor, eu queria lhe agradecer. Você vê como passa rápido esse tempo, Pois é, né? tá vendo? Vou lhe chamar aqui outras vezes para a gente falar de algumas Extremamente disposição. temáticas, porque eu falo assim, por exemplo, bruxismo, halitose, Sim. aftas. A gente dá um podcast só sobre isso, se a gente for Sim. falar. O que é, sintomas, como diagnosticar, tratamento, enfim. E até quero ver se em outro momento eu consigo trazer um otorrino. Quem sabe a gente traz o dentista e o otorrino junto, Ótimo. né? Nossa, E a gente seria traz algumas fantástico. temáticas bem legal aqui para as Seria fazer pessoas. bem legal. Seria bem. Então, assim, mas eu quero lhe agradecer. Sei que tua agenda é apertada, foi É difícil de correria. conseguir aqui esse horário para você vir, mas eu te agradeço a disponibilidade. Sim. O que a gente está fazendo aqui é saúde preventiva, Sim, sim. né? Tenho certeza que agregou conhecimento às pessoas que estão nos ouvindo. E gostaria que você deixasse suas considerações finais. E de antemão já te agradeço aí a tua disponibilidade. Então, assim, espero que eu tenha contribuído assim para quem for assistir a nossos vídeos, né? Que tenha essa mentalidade que a higiene bucal não é só dente. A higiene bucal envolve muitas coisas, né? Então, agradecer vocês por esse espaço e inteiramente à disposição para a gente vir e estar levando o nosso conhecimento, porque não adianta a gente ter o conhecimento e guardar para a gente. Acho que é importante que a população geral tenha esse conhecimento para que tenha mais saúde na sua cavidade bucal e corpórea também. É isso aí, pessoal. Por hoje é isso. E lembre-se, né? O dentista a gente tem na rede pública, no SUS, em todos os postos de saúde. Então não dá para ter desculpa, era longe de casa, não tinha dinheiro para ir no dentista, não consigo vaga, né? Ainda mais se você tiver com dor de dente, sempre é prioridade dentro das unidades, mas assim, lembre-se que você não precisa ter dor de dente para ir no dentista. Já marca lá com o seu dentista com um antecipado, marca lá a cada semestre o seu dentista pelo menos, porque aí você não vai ter que ir no desespero no dentista, e muito menos ir num hospital ou numa UPA e às vezes ficar esperando horas para tratar sintomas, porque hoje ainda a gente avançou, tem uma UPA aqui em Cascavel que até tem uma referência de odontologia, né? Mas muitas coisas que são tratadas lá, tenho certeza que é dor de dente. E por que chegar a esse nível? Dor de dente. Se a gente tem toda essa rede de amparo de saúde bucal dentro do SUS, da rede privada, com excelentes profissionais aqui em Cascavel, Cascavel é referência dentro da odontologia, né? Então é isso, por hoje é isso e a gente se vê no próximo GCast Saúde.